que Deus é maravilhoso. Sejam doadores. Repita comigo assim: eu serei um doador. Grava isso no seu coração, porque, queridos, eu tenho esse hábito, eu e minha esposa, minha família, meu irmão, a esposa dele, minha mãe, vocês conhecem. Nós temos esse hábito de ser doadores, de ser generosos. Nós entendemos que para melhorar a humanidade, nós devemos deixar um pouco as palavras de lado e ter atos, ter atitude. Grava no seu coração o ato de ser doador. Fim do ano passado, eu tive uma notícia de que o nosso setor onde eu trabalho seria extinto, seria terceirizado. Então todos nós seríamos mandados embora. Eu tinha até o mês 6 para me realocar, para mudar de serviço, alguma coisa assim. Até conversei com o Jonathan, lembra, Jonathan? E o Jonathan falou: poxa, cara, você está muito calmo para quem vai ser mandado embora. E eu sempre muito autoconfiante e calmo e confiante no que Deus pode fazer na nossa vida. Do quão poderoso Ele é, do quão bom Ele é. E aí, para piorar tudo, no dia 24 do Natal, de dezembro, eu fui assaltado. Levaram minha aliança, levaram o dinheiro, levaram o celular. E tudo meio que conspirando contra. Mas para a glória de Deus, a gente recuperou, a gente trabalha, a gente se esforça. E aí, semana passada, eu estava num processo seletivo e eu fui promovido, diga graças a Deus. E isso é muito bom, porque era algo que eu estava buscando, era algo que eu estava atrás. Mas eu não quero que vocês foquem só no material. Eu quero que vocês foquem no espiritual. Porque o principal que eu estava preocupado era o meu espiritual. E ele já estava sendo tratado. E ele já estava sendo conduzido. Então que nós possamos buscar primeiramente o reino de Deus. Porque tudo ele é acrescentado na nossa vida. Amém, queridos? Ontem eu estive numa igreja pregando e eu gosto muito dessa parte itinerante, de pregar em um lugar, pregar em outro, mas nada como estar em casa, nada se compara a estar em casa, que é João, capítulo 18, versículo 36 em diante. E eu quero conversar com vocês sobre isso e abençoar a sua vida através disso. Eu gosto sempre de repetir que Jesus é digno do seu mais profundo interesse. Então, mantenha o seu coração atento e aberto enquanto você está aqui. Não seja um colecionador de cultos. Jesus ele disse assim: o meu reino não é desse mundo. Meu reino não tem a ver com algo desse mundo. Ele estava sendo interrogado pelo Estado. Para quem não conhece o contexto, Jesus foi crucificado também, um dos motivos, porque ele era um perigo para o Estado, como se fosse uma afronta. Porque, afinal de contas, a profecia era que iria nascer um rei para os judeus. Então você imagina o rei daquela época, quando ele sabe que Jesus nasceu e agora está conquistando discípulos e multidões estão seguindo ele. Esse cara vai tomar o meu lugar? Então Jesus está sendo interrogado. Quando ele é perguntado por Pilatos acerca disso, ele fala: você não entendeu? Eu não estou preocupado em tomar o seu reino. Eu não estou preocupado com o Estado de Israel aqui, em ser rei dos judeus, nesse sentido. O meu reino não é deste mundo, ele veio de outra forma, ele tem outra fonte, ele tem outra origem. A verdade dele se encontra em outro lugar. Eu já disse isso aqui, mas eu queria que você lembrasse que no início foi Deus que criou todas as coisas. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui acreditam que Deus criou o universo, tudo que nele há, sim ou não? Ok, então se ele criou todas essas coisas, antes dele criar, não existia nada. Não é? Tudo estava vazio, nada existia. É impressionante porque só havia ele. Nem o nada, para ele estar no nada, existia, porque até o nada foi criado por ele. Eu sei, isso colapsa a nossa cabeça. Mas então só havia ele, não existindo, porque nada existia. Só havia ele sendo. Todo amor, toda bondade, toda sobrenaturalidade, toda soberania, toda perfeição, sendo, mas não existindo. Apenas sendo. E você deve concordar comigo também que na ausência daquilo que não é, o que é, também não é. Pastor, não entendi nada. Então eu vou te dar um exemplo para facilitar a sua vida. Se você não tem alguém que é baixo, você nunca vai poder dizer que o outro é alto. É preciso que haja o baixo para que o alto seja. Se nada é escuro, então a claridade também não é percebida. É preciso que haja sombra, que haja escuridão para que você diga: isto é claro. Ok, então na ausência daquilo que não é, o que é também deixa de ser. Essa é a verdade da origem do reino de Jesus. Então estava lá Deus sendo todo amor, toda bondade, toda perfeição, porém sem nenhuma referência para que essa bondade, amor e soberania fossem percebidas. Então ele diz: eu vou criar tudo o que eu não sou, para que o que eu sou se manifeste. Para que o que eu sou seja e apareça. E aí às vezes você se pergunta: por que algumas coisas na minha vida têm que ser tão difíceis? Ora, a resposta está aí. Se manifesta na sua vida tudo aquilo que você não é, para que você apareça. Era isso que Jesus estava querendo dizer em palavras simples. Meu reino ele não nasce aqui, ele não começa aqui, ele não é deste mundo. Este mundo é apenas uma referência que faz o meu reino aparecer. É só isso. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem.
E de fato, o único que semi-lutou foi Pedro, cortando a orelha de um soldado, porque não tinha entendido o rolê direito. Mas agora, o meu reino não é daqui. Você está admitindo que você é rei, porque embora o seu reino não seja daqui, você tem um reino. Então você está assumindo que você é rei. Lembra que Jesus estava sendo interrogado. O cara estava procurando uma contradição em Jesus para dar motivo para crucificar ele. Então você está dizendo que você é rei. Eu adoro Jesus, cara. Disse Pilatos. Jesus respondeu, você que está falando. De fato, por esta razão eu nasci e vim para o mundo, para testemunhar da verdade. Isso aqui é demais. Jesus ele veio ao mundo com uma decisão. Ele veio ao mundo com uma missão, que é ser uma testemunha da verdade. E essa semana, conversando com uma pessoa, essa pessoa me perguntou assim, o que é a verdade? E eu não quero que isso seja apenas uma pergunta filosófica. Eu quero que você entenda algo profundo da parte de Cristo. O que é a verdade? Eu disse assim, acho que é mais fácil você perguntar o que não é a verdade. Porque, de fato, tudo que é em verdade. O único lugar onde a não-verdade habita é na ilusão da mente humana. Todo o resto é verdade. Tudo ao seu redor. Porém, se você estiver enganado, se você estiver iludido, então a ilusão estará dentro de você. Pastor Leandro, uma pessoa que está mentindo, é verdade? Sim, é verdade que ela é mentirosa. Até quando alguém mente, ela se revela na sua verdade. A verdade é que ela não consegue dizer a verdade. É uma mentirosa. Mas a verdade está ali, bem diante de você. O tempo todo. Perceba, alguém está num relacionamento há 17 anos, um relacionamento que ela odeia, ou que ele odeia. Mas essa pessoa não deixa esse relacionamento. Ela se acha maltratada, ela se acha traída, ela se acha enganada. Ela não está feliz com nada daquilo, ela não acredita naquele casamento, ela não acredita naquele relacionamento, mas ela permanece naquele relacionamento. O que essa pessoa está fazendo? Ora, mentindo para si mesma. O que ela vai dizer? Não dá para terminar, não dá para parar. Por quê? Porque não dá, tem muita coisa envolvida. Na verdade dá, mas você acredita que não. De uma forma iludida. Isso vale para algumas amizades. Isso vale para alguns empregos, algumas profissões. Isso vale para um monte de coisa na sua vida que você está vivendo. Jesus ele disse, eu vim para o mundo para ser de verdade. Eu vim para o mundo para manifestar toda a verdade que habita em mim. E como eu gosto quando eu encontro pessoas de verdade. Acredito que nunca aconteceu com você, de você ir a um culto e alguém forçar uma pregação no grito para querer fazer parecer verdade e não bate. Ainda bem que nunca aconteceu com você, a sensação é horrível. Eu não sei por que vocês estão rindo. Ou então, uma profecia. Alguém vai profetizar para você, mas tem que ter um show para profetizar para você. Tudo um rodeio para te emocionar. Labarichures, para provar que o que eu estou dizendo é verdade. Eu tenho que florear e não bate. Porque não é de verdade? Provavelmente você nunca viu alguém cantando só por performance no altar. Acho que você nunca presenciou essa cena. Ela quer forçar algum fluir, forçar alguma coisa para acontecer. Mas Jesus era diferente disso. Ele disse, eu vim com uma razão. Eu vim para ser uma testemunha da verdade. Para manifestar a verdade. E você está aqui hoje, cara, para que as suas ilusões sejam dissipadas e a verdade apareça. Porque a verdade pode te curar, você entende isso? Mesmo que às vezes ela possa ser mais dolorida, mais difícil de encarar, mas se você assume ela, você começa a se tornar uma pessoa sólida. Você começa a se tornar um ser humano que faz sentido. Alguém com quem dá prazer de conversar, dá prazer de estar perto. A sua oração é uma oração de verdade, não é a oração da performance. Porque você já entendeu, você já passou do nível de entender que a sua performance não convence Deus e também não convence pessoas. Porque no fundo, eu vejo um grande teatro onde as pessoas estão fingindo que estão falando a verdade e quem ouve está fingindo que acredita. No fundo, você vê esse teatro o tempo todo nos lugares. E é isso que eu não quero que aconteça aqui, entre nós e na sua vida. Que nós possamos ser pessoas de verdade. E aí, quando é de verdade, toca na alma. Toca na alma, é profundo. Finalzinho do versículo aqui, ó. Todas as pessoas que são da verdade conseguem me ouvir. Essas pessoas que não estão agarradas e abraçadas na ilusão, elas me ouvem, elas me percebem. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se você quiser ouvir a verdade, não vá para a igreja. Se você quiser ouvir a verdade, seja de verdade. E aí mesmo fora ou qualquer outro lugar, você conseguirá ouvir ele, inclusive na igreja. O problema é que as pessoas vêm para a igreja, mas elas querem ilusão. Sabe o que elas ouvem? Ilusão, engano, mentira. Hebreus diz que o acusador das nossas almas caiu do céu. E que o céu foi purificado quando ele caiu do céu. O que significa que o diabo não tem nem direito mais de acusar você diante de Deus. Ele tinha, pastor, tinha, você não lembra de Jó? Tinha, só que ele caiu. Ele perdeu esse lugar, ele perdeu o posto de acusação. Só sobrou uma ferramenta para o diabo, te enganar. Por isso que ele é chamado agora de enganador. O único recurso que sobrou para ele é que você seja uma pessoa iludida. O único recurso que sobrou para ele. E aí então,
ele quer que você defenda uma teologia, mesmo quando essa teologia contradiga o que está dentro de você. Você aprendeu coisas na igreja que você não concordava, mas você defendia. No fundo, você não achava tão certo, mas você defendia, porque é uma teologia que você precisa defender. Ilusão. É tudo que o diabo quer. É que não seja de verdade o que você crê, o que você acredita. Porque quando for de verdade, nada vai te parar. Se torna forte, fluido. E aí, essas pessoas que estão decidindo ser pessoas de verdade, porque foi aí que nasceu a hipocrisia, não é? Foi assim que nasceu a hipocrisia. A palavra hipocrisia significa muitas caras. Muito kratos, caras. Hipocrisia, nos tempos de Jesus, o hipócrita, não era um xingamento gospel. Naqueles tempos, hipócrita, nem mesmo xingamento era. Era uma profissão. Hipócrita era uma profissão. Era a profissão de ator. Então, quem trabalhava com teatro, atuando, era hipócrita. Não é que era uma pessoa fingida, porque ela atuava. Então, Jesus usa esse termo com as pessoas que estavam dentro da religião e dizia: vocês são ótimos atores. Vocês são ótimos atores. Vocês estão fingindo muito bem. Será que essa palavra de Jesus cravaria no seu coração também? Ai, pastor Leandro, é porque tem que fingir, né? Não, é que você foi ensinado com aquela mensagem assim, ó. Vai tudo bem. Então você nunca pode dizer, não estou bem. Porque pregaram pra você que mesmo quando tudo tá ruim, você tem que dizer o quê? Vai tudo bem. Porque isso, dizer vai tudo bem, é fé. Dizer que vai tudo bem te transforma num grande servo de Deus, fervoroso, que crê muito no seu Pai, que tá confiante. Vai tudo bem. Por dentro tá uma desgraça, pastor Leandro, mas vai tudo bem. E aí, nesse vai tudo bem, é claro, é o vai tudo bem ao seu redor. É o vai tudo bem circunstancial, onde você tenta construir um cenário de que vai tudo bem. Então você faz uma boa maquiagem, prepara uma boa publicação para o seu Instagram, para mostrar que de fato vai tudo bem, tá tudo bem. Então, você tá financeiramente quase falido, mas como o rolê era com os amigos, você fala, vou embora de Uber, porque tá tudo bem. E você começa a criar hipocrisias, criar coisas para provar para os outros. Cara, a vida do hipócrita é cansativa. A vida do hipócrita é uma vida dura, difícil, cansativa, porque ele tem que o tempo todo provar que ele é ungido. Ainda bem que você nunca conheceu alguém assim, é terrível. Ele tem que provar o tempo todo que ele tem poder de Deus na vida dele. Tem que provar o tempo todo que ele é uma pessoa cheia de conhecimento. Você não consegue conversar com a pessoa porque ela não te ouve. Não é uma conversa de verdade, ela não te ouve. Você está falando, ela está pensando no que ela vai te responder. Ela não está te ouvindo. Como é difícil a vida do hipócrita, ele não vive com as pessoas. O tempo todo tendo que provar alguma coisa, provar sua santidade. Eu tenho que provar que eu sou santo, tenho que provar minha perfeição. Ninguém pode perceber que eu errei, ninguém pode perceber as minhas falhas. O cara vai sair com a mulher, ele combina até um roteiro. Sobre isso você não fala. Porque a gente precisa esconder isso de todo mundo, pelo amor de Deus, gente. E se souberem que eu não sou tão bom quanto pareço ser, esses caras nunca conseguem ouvir Jesus. Mas quando você fala, vou rascar o coração, e você de verdade, no exato momento, a voz de Deus se torna uma explosão dentro de você. Você começa a enxergar, você começa a ver, começa a se tornar simples. A pessoa que se entregou na graça de Jesus, sem precisar provar mais nada para ninguém, descansa. Descansa. Coloca aqui para mim, por favor, Hebreus 4. Não vamos esquecer que a gente vai voltar aqui em João 18:37. Mas Hebreus capítulo 4 diz assim, olha. Visto que foi deixada a promessa que nós entraremos. É a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou nisso. Que nenhum de vocês acredite que falhou em ter paz. Que nenhum de vocês acredite que falhou em viver uma vida tranquila e de verdade, em pastos verdejantes conforme a promessa. Porque seja lá o que você espera do céu, Jesus te convida para viver na terra. Seja feito na terra como é no céu. Sabe por que você quer ir para o céu? Eu vou te contar, se você não sabia, eu sei. Você quer ir para o céu porque você odeia a sua vida aqui. Jesus ele disse, seja feito na terra como é no céu. Se existe salvação, essa salvação não começa quando você morre, ela começa agora. Então foi dada uma promessa, que nenhum de vocês pense que falhou, porque de fato a promessa está cumprida. Se você não está vivendo esse descanso, se você não está vivendo essa paz, se você está constantemente alerta e desesperado, preocupado, o significado disso está na sua ilusão, que precisa ser quebrada. Olha que bacana. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Eu estava falando do povo lá no Egito, no deserto. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Eles não simplesmente abraçaram aquilo. Aqui no comecinho do culto eu contei, eu repito agora,
Uma pessoa que eu tenho muito apreço lá do meu trabalho, ela é uma pessoa fantástica, fantástica. E eu estava conversando com ela. E ela é da Umbanda. E ela disse para mim assim, eu vejo que você estuda bastante, né? Eu falei, eu percebo que você é uma pessoa dedicada em aprender bastante, não é? Eu falei, Falou, você gosta de estudar espiritualidade, toda essa coisa. E eu vejo que você tem um foco bem aguçado nisso. Eu falei, E ela disse assim, então, e você acredita que você, assim, se esforçando nessa coisa toda de estudar, de aprender, de caminhada e tal, e conectar com vídeos, com pessoas, com livros, você acredita que isso vai te fazer uma pessoa melhor? Eu falei, claro, senão eu não estaria fazendo isso. Claro que eu acredito. Falou, então, eu tenho a impressão que você se esforça tanto para ser feliz. Foi uma porrada, bem no meio do nariz. Porque eu olho para a Jéssica e eu vejo na Jéssica uma pessoa que não precisa de toda a busca que eu tenho para estar em paz e feliz. Ela me ensina isso. Na mesma hora me veio a parábola do filho pródigo, quando a Lumena lá do trabalho comentou isso comigo. Falei, cara, que pancada. Porque o pai tinha 2 filhos e o mais jovem disse, pai, dá a parte da herança que me pertence. O pai falou, toma, vai embora, tchau. O filho foi e gastou tudo, dissolutamente. Então ele fala assim, nossa, agora eu tô sem nada, tô sem emprego, tô no pior lugar do mundo, me deram um emprego ruim, eu quero comer o que o porco come porque eu tô com fome, eu vou voltar para casa do meu pai, afinal de contas, os servos dele vivem melhor do que eu vivo aqui, eu sou filho. Então voltou, ensaiou o que ia falar com o pai. Quando ele chegou na porta da cidade, o pai viu e falou, nossa, eu vou correr. O pai foi correndo para beijar o filho e para protegê-lo também, o abraçou. E quando o filho ia falar o que estava ensaiado e começou a falar, o pai falou, para com isso, matem um bezerro, vamos fazer uma festa. E aí os servos pegaram um anel novo, uma sandália, uma roupa nova, fez o churrasco de bezerro cevado, aquela festa rolando, e o filho mais velho não estava lá. De repente o filho mais velho chega e diz assim, caramba, festão, hein? Aí chama um dos servos e fala assim, ô, senhor Raimundo, o que está acontecendo aí? Falou assim, ó, seu irmão voltou. Seu irmão, lembra do seu irmão? Voltou. Seu pai está tão feliz que ele deu uma festa. Tá bom. Então ele foi conversar com o pai. Ô pai, sacanagem, hein? Eu aqui te servindo todos esses anos, nunca pisei na bola, sempre fiz tudo certinho contigo aí, ó. A mãe sabe, a mãe tá de prova. E você nunca me deu um cabritinho manco, pai, pra gente poder fazer um churrasco. E aí vem esse seu filho aí que desperdiçou tudo, fez tudo errado, e você dá uma festa dessa, qual que é a lógica? Qual que é o sentido disso? Poxa, pai, eu me batizei, eu aprendi a falar em línguas. Ô, pai, eu fui. Olha, pai, se procurar quantas vezes eu faltei no domingo, foi raro. Santa Ceia, então, pai, eu tava em todas lá. Pai, fiz devocional, fui pra escola dominical, fui pro culto de domingo, fui pro culto de terça. Nem todos poderiam dizer isso. Fui pro culto de terça. Pai, eu estava em todas. O pastor falava e eu ia. Me dediquei. Orava quase todo dia. Todo dia não estava dando, mas orava quase todo dia, pai. Te servi. E aí você não me deu nada. Mas aí vem esse aí do nada e você simplesmente dá tudo para ele. Pai, olha aquela história toda e fala assim, mas filho, acho que a gente tem que alinhar um conceito aqui. A gente está meio desalinhado. Na minha cabeça, filhão, tudo que era meu era seu e você podia desfrutar quando quisesse. Ô filho, deixa eu te contar qual foi o seu erro durante todos esses anos. Seu erro foi passar uma vida se esforçando para conquistar o que já era seu. Agora o seu irmão veio na simplicidade, se humilhou, diz até que queria ser servo agora, coisa que eu não aceitei. Mas o crente acredita que Deus quer um servo. Eu sou um servo do Senhor. A pessoa fala até com orgulho. Um servão dos bons. E se você tivesse dado um abraço só no pai, ele ia falar para você, não. Você é meu filho. A simplicidade dessa verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. No final daquela passagem de João 18:37, o versículo 38, na verdade, ele diz, o Pilatos pergunta para Jesus, o que é a verdade? Pilatos pergunta para ele, porque já que ele está falando desse negócio todo de verdade, ele faz essa pergunta, o que é a verdade? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma. Jesus simplesmente não responde. Simplesmente não responde. Por que Jesus não responde? Porque seria redundante. Afinal de contas, Pilatos estava diante da verdade. Se tem uma trilha sonora que deve soar no seu coração, é a do fato de que você pode ser a própria manifestação da verdade.
Se tem uma trilha sonora que deve ressoar na sua alma, é a de que esse Deus verdadeiro, soberano, que estava no vazio, só, sendo todo amor, todo bom, todo soberano, todo perfeito, vive agora dentro de você. E aí, a partir deste momento, você não precisa falar sobre uma verdade, porque você se tornou essa verdade ambulante. Você se tornou essa verdade viva. É por isso que Jesus nunca escreveu um evangelho. Imagina que fantástico, evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus e evangelho de Jesus, segundo Jesus. Uau! O evangelho dele. Mas não faria sentido, porque ele em si é o verbo. Ele é o verbo ambulante. Ele é a manifestação da própria palavra. Deus não fez a sua palavra para ser uma mensagem. Deus fez a sua palavra para ser uma pessoa. Tanto é verdade que em João 3,16, você nunca ouviu esse versículo, eu vou recitá-lo para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mais impressionante disso é que a pergunta vem, quando Deus amou o mundo? Segundo este versículo, quando Deus amou o mundo? Deus amou o mundo, pastor, quando deu seu Filho. Não, não está escrito isso. Está escrito que ele amou tanto que deu, ou seja, ele amava antes de dar. Significa que Deus sempre amou o mundo, mas o mundo nunca entendeu o amor de Deus. Por isso ele deu o seu Filho. Um dia Deus queria falar com o povo. E ele disse, Moisés, chama todo mundo ao redor do monte, que eu vou falar com todo mundo, vai ser legal pra caramba, vai ser um evento fantástico, põe a fachada, a voz de Deus se manifestará aqui. Vai ser demais, Moisés, reúne toda a congregação. Moisés reuniu todo mundo, falou, gente, vai ser amanhã, se preparem, vão em jejum, vão na pegada, que Deus vai falar com todo mundo, assim como ele falou comigo, ele prometeu, ele vai se revelar. E o povo, todo mundo empolgado, vamos lá, gente, imagina as mães arrumando as crianças, vai filho, põe essa roupa logo, vamos lá. E todo mundo se preparando, eles chegam ao redor da montanha, todo mundo ao redor da montanha, esperando agora a voz de Deus se manifestar. E aí Deus começa a falar, e quando Deus começa a falar, raios e trovões. O povo viu aquilo e falou assim, uai, que isso? O povo correu, voltou para casa, todo mundo fugiu. Você já teve um doguinho grande, sabe daqueles que vai brincar com você, te dá uma patada e não tem noção da sua força? Então, Deus era grande demais para falar com as pessoas. A voz dele é um trovão. Ninguém entendeu. Então ele disse assim, já que as pessoas são incapazes de entender sem filtro, então eu vou nascer. Então eu vou nascer porque eu vou poder olhar nos olhos deles como um deles. Eu vou poder abraçar eles como um deles. Eu vou poder falar numa língua que eles entendam. E assim eles serão transformados de verdade. Assim eles me conhecerão. Eu serei. Jesus, então, é a manifestação do amor. Deus amou o mundo de tal maneira, só que o mundo nunca entendeu. Mas em Jesus o amor nasceu. O amor nasceu como um ser humano. Ele era a verdade ambulante. Ele era o amor ambulante. E agora Jesus conta a parábola, para mim, uma das mais fantásticas que ele conta. Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que Jesus estava dizendo era uma história sobre ele mesmo. Porque todo mundo queria que ele fosse um grande herói, que não fosse preso. Um grande herói, tipo aquele do Superman, que vence os inimigos com seus poderes fantásticos. Só que ele disse assim, eu sou um grão de uma espécie. E se eu não morrer, eu continuarei sendo apenas um grão. Mas se eu morrer, vai nascer a Daiane, vai nascer a Ágata, vai nascer o Fábio, vai nascer o Júnior, vai nascer o Rafael, vai nascer a Ilma, vai nascer o Jonatas, vai nascer... da mesma espécie. Você é uma oportunidade de Deus nascer no mundo. Para isso, Deus deu os 5 ministérios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Para que corpo de Cristo? Jesus não era um corpo para Cristo? Sim, mas esse corpo subiu e agora você é a edificação do corpo de Cristo. Você é um novo veículo para Cristo viver de verdade na terra. Então que as suas ilusões sejam quebradas, que elas saiam da sua frente, para que sem filtro você manifeste a verdade do Espírito dentro de você. Você seja um reflexo deste Deus soberano que estava só e resolveu se manifestar no mundo que ele não é, mas para que na referência disso ele seja. Vamos aplaudir a Jesus.